jovens. E aí, então, as contribuições do Evangelho e da doutrina espírita. Esse que é um tema que atravessa muitas áreas do conhecimento, inclusive a área médica, a área da psicologia. E vamos aqui olhar também o que que a doutrina espírita e o Evangelho podem nos equipar de recursos, de conhecimentos para lidar com essa questão, que é uma questão bem importante do nosso momento atual na sociedade. Então, começando aqui, para falar da importância do tema, por que que é tão importante, por que que eu falei uma questão aí atual e premente, eu trouxe esse personagem, essa personagem, né, do filme, quem viu o filme vai lembrar o Divertidamente 2. Nós tivemos o Divertidamente 1, não sei há quantos anos, mas há alguns anos, e que é um filme maravilhoso, que embora seja destinado ao público infantil, ele é muito útil também para os adultos, ele vai falar das emoções, ele vai trazer de uma forma lúdica muito como funciona todo esse nosso mecanismo tão importante das emoções. E aí, no Divertidamente 2, eles introduziram alguns personagens justamente para dar conta dessa dinâmica da atualidade de tudo que a gente tem vivido. E esse aqui é o personagem que representa a ansiedade. Então, olha só, né, essa coisa do pescoço aqui apertando, a gola apertando, os dentes, o olho arregalado, o cabelo, enfim. O pessoal da Pixar é muito feliz nesses. Eu gosto muito, sou fã deles e sou fã desses dois filmes. Então, trazendo aqui já, né? Vejam, introduziram um personagem para representar a ansiedade de tão presente essa questão hoje, isso em termos mundiais, não é só no Brasil. Bom, então, eu trouxe aqui, eu gosto sempre de trazer uma contextualização do que tem sido falado na mídia e das estatísticas, dos estudos, para que nós nos situemos realmente no que está sendo discutido, no que está sendo apresentado e ter um pouco mais de concretude aí para a importância. Então, aqui tem uma matéria falando, aqui é uma matéria de 30 de janeiro desse ano, falando do crescimento do atendimento a crianças de 10 a 14 anos no SUS, no sistema de saúde oficial. Então, se a gente pensar que muitos atendimentos são feitos na rede particular, esse número realmente deve ser ainda mais impressionante. Mas veja que aqui é um período longo, é um período que pega a pandemia aqui no meio, sim. Depois vamos olhar um outro número que já é mais próximo agora de 2025, mas de qualquer maneira é um número que traz muita, assim, deixa a gente um pouco alerta, né? Veja, olha, entre jovens de 15 a 19 anos, o aumento foi mais acentuado, cerca de 3.300%. E para especialistas, então, seriam as telas, mas a gente vai ver aqui, espero compartilhar aqui um pouquinho com vocês, outros fatores aí que estão junto com essa questão das telas, que é um fenômeno do nosso tempo, da tecnologia que está disponível. Outra notícia também falando, e essa chama, eu acho que chama até mais a atenção, porque olha só, registros também é desse ano, registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. Então, o Brasil já é aí ou o primeiro ou o segundo lugar em ansiedade nas medições da Organização Mundial de Saúde, e aqui essa matéria vai falar das crianças e jovens superando. Então, a matéria é na Folha de São Paulo, vou depois botar referência aqui. Quem quiser depois dar um Google, e lá tem gráficos, lá tem muito mais informação. Aqui é só para a gente realmente ter um pezinho nessa questão, mas vale a pena depois pesquisar e entender, porque eles mostram os gráficos e vendo, realmente a gente percebe pelo gráfico como que disparou esses registros, esse fenômeno da ansiedade, superando dos adultos. E aí eu trouxe esse trecho aqui também da mesma matéria, que fala, olha, é, de 2013 a 2023, né? Mas falando do crescimento expressivo nos últimos anos, dizendo que a taxa de pacientes de 10 a 14 anos atendidos pelo transtorno é de 125 jovens, né? 125,8, quase 126 a cada 100 mil. E a de adolescentes de 157 a cada 100 mil. Então, a gente vê que dentro do público de adolescentes, então, ainda mais é, incidente. E
Já entre pessoas com mais de 20 anos, que aí ele está colocando essa categoria de adultos, é menor, considerando dados de 2023. E aí a matéria fala, né, que a situação dos mais jovens, aí aquele dado mais recente que eu comentei, passou a ficar mais crítica do que a dos adultos em 2022. Então já tinha aí os efeitos da pandemia se materializando nas estatísticas. Então isso mostra que esse é um tema que realmente merece a nossa atenção. Até porque a ansiedade, os transtornos de ansiedade, que é uma condição médica, que tem o seu código no seu Código Internacional de Doenças, que são as referências médicas para enquadrar as patologias, as enfermidades. Então, tem aí várias gradações, várias nuances, e é uma condição médica. Então, só para a gente entender, primeiro, a importância, e segundo, que não é uma coisa assim, que às vezes a gente escuta em algumas conversas, ah, mas fulano está ansioso. Então, muitas vezes nós minimizamos ou normalizamos sem aprofundar exatamente no como aquele fenômeno está acontecendo e qual é a profundidade daqueles sintomas que a pessoa está experimentando. Então, isso aqui, como eu falei, Folha de São Paulo, maio de 2000, aliás, 2024. Falei que era 2025, mas não, 2024. Bom, então vamos aqui pegar a ajuda da Joana, nosso espírito Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, né, que tem uma obra extensa e que é um espírito que traz muita informação, muita análise, muito esclarecimento da psicologia, da área da psicologia, e que faz muito essa junção dos conhecimentos da psicologia com as vivências da atualidade. Então, nesse trecho que eu tirei do livro Otimismo, no capítulo 49, algumas falas da Joana para a gente entender um pouquinho mais da ansiedade. O que que ela diz? Que a ansiedade ela traduz desarmonia interior, insegurança e insatisfação. O ansioso perturba-se e perturba. Por que que eu tirei esse trecho? Porque eu vejo que aquelas estatísticas, eu naturalmente, imagino que alguns de vocês também têm pessoas no meu núcleo mais próximo, seja de familiares, seja de amigos, pessoas com quem eu convivo mais, que têm esses sintomas de ansiedade, que experimenta aí um grau de ansiedade. E muitas vezes, assim, se a gente não prestar, não tiver muito no eixo, aquele estado da pessoa, né? Aquela figurinha, o personagem ali do filme mostra muito assim essa sensação de aceleração e de inquietação. A gente acaba sendo também ali um pouco entrando nesse estado de inquietação. Então, eu achei bem interessante isso que a Joana fala. Esse livro já tem alguns anos, não demais, mas tem alguns anos. Eu não coloquei aqui a data, mas assim, porque a gente percebe, é um fenômeno muito mais recente do ponto de vista assim dessa dinâmica mais intensa, mas ela já trazia essa ideia aqui, né, de que ele se perturba, a pessoa que está sofrendo, o ansioso, e também o seu entorno acaba sendo afetado por essa dinâmica emocional. Bom, o que que ela segue aqui falando? No seu estado de ansiedade, desgasta-se o ansioso e exaure aqueles que se lhe submetem ou com quem convive. A ansiedade pode ser considerada como um fenômeno de desequilíbrio emocional. E aí, vamos ver mais para frente um pouquinho exatamente porque que é importante essa questão aqui de como o ansioso vai afetando também o próprio ambiente. Porque estamos falando de jovens e crianças e o seu contexto familiar importa e a forma como os familiares lidam com essa situação também vai fazer diferença. Agora, é um problema novo com essa face que nós estamos vendo aqui, e com alguns elementos que vão aparecer mais para frente? Pode ser, mas não como essência. Então, eu trouxe aqui essa fala de Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, quando ele diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, essa inquietação é do ser humano e a ansiedade, também uma coisa importante falar, é um traço que em todos os livros que a gente consulta, os próprios profissionais, eles falam assim, é algo da nossa dinâmica humana. E ela tem até um papel de nos manter ali conectados com os nossos objetivos, de nos fazer buscar, o que pode ser um problema é quando essa ansiedade ela acaba saindo de uma escala de normalidade, que aí os profissionais vão saber avaliar também,
e a própria pessoa vai perceber o quanto que aquilo está tomando uma proporção que, em vez de ser algo da sua normalidade, do seu funcionamento, acaba trazendo prejuízos à sua vida. Então, para a gente entender que, mas que Jesus já trazia isso. E o contexto daquela inquietação em que, daquele momento histórico em que ele vinha trazer essa informação, esse chamado para que se acalmasse, né? Esse Sermão da Montanha traz vários apelos nesse sentido, da pacificação, do equilíbrio. É claro que naquele contexto eram outras as causas de inquietação que aquela população que seguia Jesus e que buscava nele ali um lenitivo, eram diferentes. Então, vamos olhar hoje qual é esse contexto, então, lá naquela época, e em todas as épocas aí da nossa humanidade, se nós pegarmos o contexto histórico, formos olhando o caminhar da história, houve vários momentos em que ficamos ansiosos e sofremos por outras questões, mas atualmente, o que está acontecendo que pode ajudar a esclarecer ou que a gente entenda aqueles números ali do começo que eu trouxe? De novo, eu vou trazer uma fala de Joana, que é de um livro bem atual, se não me engano, é 2020, Vidas Vazias. Eu vou apontar aqui depois a bibliografia, mas em que ela faz essa correlação que eu falei, que ela vai trazendo sempre essa conexão da atualidade com alguns conhecimentos. Olha o que que ela diz. A ciência atual e a tecnologia de ponta ensejam ao ser humano uma gama de informações que se multiplicam a cada momento, atormentando a cultura odierna. Odierna é a cultura atual. Então, ela falando aí desse ritmo da ciência, ritmo da tecnologia, esse volume de informações que todos nós sentimos, nos sentimos assoberbados de tanta informação, de tantos estímulos. Então, ela vai trazendo aí esse contexto dessas mudanças e dessa aceleração. Eis que surgem em decorrência disso, de outros pontos que ela vai conectando lá, eu suprimi aqui, mas eis que surgem inquietadores, trazendo aquela inquietação de que falava Jesus lá, a insatisfação, a frustração, ao lado do medo, da incerteza e do vazio existencial. Então, aí esses sentimentos, aí essas sensações todas trazendo um cenário de emocional para a atualidade, para a sociedade. Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar. As nossas redes sociais que o digam, os nossos influencers com as suas, né, o seu desfile de conquistas e de viagens e de cirurgias e tudo isso que a gente sabe que hoje dá dessa exaltação da imagem e do ter, sem a consequência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. De certo modo, foram perdidos o sentido existencial, o objetivo da vida, e, em consequência, aumentam as patologias do comportamento. Então, esse é o capítulo 1 do Vidas Vazias. Esse livro também é bem bacana, porque traz muita coisa da atualidade. Eu super recomendo. Continuando aqui, dentro desse contexto aí, dessa dinâmica do que a tecnologia nos faculta, que traz muita coisa boa, e aqui não deixar claro que eu não estou demonizando nada de tecnologia, mas a gente olhar que sempre tudo na vida traz vários aspectos, e aí nós temos visto que as facilidades, os recursos tecnológicos que estão ao alcance das crianças e jovens tem trazido alguns efeitos que são bem deletérios, que são bem preocupantes. E eu trouxe aqui de novo algumas notícias para dar um pouco desse, desse quadro, desse panorama. Então, esse caso aqui, que com certeza muita gente viu, porque a TV Globo noticiou, e não só a TV Globo, outras emissoras também, mas que ganhou muito, esse e alguns outros similares, que infelizmente não foi o único caso. Se nós colocarmos lá no Google, vai aparecer algumas notícias com esse mesmo tipo de dinâmica de acontecimento. Então, falando de um trio que foi preso por suspeita de planejar ataque a um homem em situação de rua, e houve realmente um ataque também, já teve mais de uma ocorrência dessa, e transmitir o crime pela internet. Então, isso tem acontecido não só no Brasil, esse aqui foi no Brasil, mas também fora do Brasil. Até porque, pelo próprio alcance da internet, porque a gente está conectado com o mundo inteiro, uma coisa que acontece em outro lugar do mundo, ela é acessada e serve, dependendo de quem está consumindo, ou de inspiração,
para se reproduzir, ou até de freio, de entendimento do que pode ser um risco neste caso aqui. Então, aqui, o que chama atenção é que um menor estava. Também foi apreendido nessa operação, foi uma operação, e a polícia tem feito várias operações com esse. Tem um núcleo aí que cuida dessa questão de crimes cibernéticos, de tudo que está envolvendo a internet. E uma rede de jovens que utilizavam uma plataforma que é muito popular, que é o Discord, para praticar crimes. Então, nessa plataforma do Discord, tem várias camadas de utilização. Uma mais inocente, que são os jogos. Então, eles entram, os jovens entram para jogar, as crianças entram para jogar. Jogos até às vezes muito, muito normais, muito tranquilos, mas que também, por questões aí de segurança, de camadas de responsabilização, que essa é toda uma outra discussão, por ser algo muito novo, acaba que acontece também de hospedar esse tipo de grupos, são grupos que ficam ali planejando isso e também aliciando jovens para praticar os delitos pela internet, ou também acabando perseguindo alguns jovens. Isso tem outras notícias que dão conta disso. Então, como eu falei, né, era uma rede de jovens, e a última linha aqui que eu coloquei, que é importante, ataques de ódio, e essa questão do ódio, vamos guardar, porque ela vai aparecer aqui mais à frente, né, essa dinâmica de ódio sendo exponencializada, sendo propagada por meio da internet. Isso é bem importante, e a doutrina espírita pode ajudar muita gente a entender como que isso se propaga e quais são os perigos e também as defesas que a gente pode ter em relação a isso. Mas ataques de ódio direcionados a negros, mulheres e adolescentes. Então, tem vieses racismo e outros vieses, outras questões. Aqui uma outra notícia tristíssima, mas que infelizmente, de novo, se vocês pesquisarem, nós vamos ver outras, talvez não tão, que tenham resultado numa morte como foi essa, mas que trazem muitas sequelas e muitas dificuldades. Mas o que que aconteceu aqui? Isso foi noticiado, aconteceu em 2024, ano passado, um colégio tradicional de São Paulo, um colégio de elite. Esse rapaz, um adolescente de 14 anos, suicidou, cometeu suicídio. Por quê? Ele sofria bullying e homofobia dos colegas. Ele era bolsista. Então, essa escola, que é uma escola de elite de São Paulo, tem um programa junto a uma dessas fundações que fazem essas parcerias para trazer jovens com situação de vulnerabilidade econômica para que eles tenham ali uma oportunidade. E esse jovem, ele era homossexual, ele era assumidamente, claramente dizia, era negro e era pobre, era bolsista. E ele sofria bullying. Muito desse bullying vinha no grupo de WhatsApp da turma. E aí, uma hora, ele não deu conta de lidar com essa situação e foi para o suicídio. Então, uma tristeza, e aí toda essa discussão da importância de se. Veja que tem muitas camadas aqui nessa conversa, a gente não vai poder explorar todas, mas de preconceito, de como é que era a conversa desses jovens também na família e todas essas questões. Mas o que é fundamental para a gente aqui é isso, né? Então, assim, que contexto é esse que esses jovens e essas crianças estão vivendo e que acaba, como eu falei, sendo talvez até exponencializado, né, se espalhado mais por essa questão da facilidade que a tecnologia oferece. Uma terceira notícia para fechar esse bloco de contextualização aqui para os fatos é esse episódio aqui foi no Rio de Janeiro, também, infelizmente, um colégio de elite, não que só aconteça nos colégios de elite, tá? Não vai aqui nenhuma crítica a isso, mas chama a atenção porque a gente esperaria que houvesse talvez um pouco mais de controle, que houvesse nessas famílias um pouco mais, talvez, de conversa sobre isso, não sei. Eu sempre chama muita atenção num colégio na Barra da Tijuca, um colégio muito tradicional do Rio de Janeiro. Eu tirei o nome aqui para não correr o risco de ter processo, né? Embora esteja noticiado na CNN aqui, em que eles usaram inteligência artificial para fazer nudes das colegas de turma. Então, um caso assim, olha, veja, pelo menos 20 vítimas, isso foi amplamente noticiado também, gerou denúncias na delegacia, processo criminal, e aí os pais são arrolados, porque são menores mesmo, veja, vai aparecer aqui, ó, teriam idades entre 14 e 16 anos.
E aí as vítimas, segundo a notícia, que aí essa notícia já complementar é da Veja, do sétimo ao nono ano. Então imagina uma criança e um ambiente desse da escola em que uma situação dessa acontece, como é que não fica? Não ficam as outras crianças também, não só as que foram atingidas, mas aqueles que começam a conviver com a preocupação de se e se for comigo. Então essas imagens ganharam a rede, a inteligência artificial fez essa montagem, e eles usaram para isso. Então, esse nosso ambiente social atual, com todas essas dinâmicas que estão acontecendo, a gente perguntaria, né? Ele é amigável ou ele é hostil? Como é que está esse termômetro? É claro que a gente não pode radicalizar e achar que, não, está tudo uma nuvem negra pairando por cima, mas temos que reconhecer, temos que ser realistas e entender que realmente existe um componente de hostilidade muito grande. E aí, por isso, eu também falei da questão ali dos algumas dessas dinâmicas, a gente viu na do bullying, a gente viu na própria questão dos crimes da internet, muito conectados aí com sentimentos de ódio e de querer realmente diminuir, humilhar, constranger e expor outros jovens e outras crianças. Então, essa primeira parte, eu dividi aqui em três partes a conversa, é no sentido de que a gente possa reconhecer o problema. Porque algumas pessoas mais atualizadas com essas notícias, seja porque tem crianças, porque tem netos, porque tem filhos, talvez achem assim, mas assim, eu já sei disso, eu já li, eu estou sabendo, isso aí é o... Mas muitas pessoas talvez minimizem, achando que ou não conhecem, ou acham que, mas isso aí é uma coisa pontual. E aí eu achei importante trazer para cá justamente essa expressão que nós vimos muito aí nas redes sociais e nas conversas informais. Não é mimimi. Não é mimimi a ansiedade em jovens e adolescentes, não é mimimi o bullying, que ainda é muito minimizado, e as conversas e que eu ouço muitas vezes de pessoas mais velhas, ou das velhas no sentido de adultas, né? Fora do núcleo jovem, as pessoas adultas que falam assim: porque na minha época também tinha bullying e não tinha tanto problema. A minha época também acontecia tal coisa. Mas a gente tem que ver que as épocas mudaram, né? Nós estamos vivendo novos cenários, com novos aprendizados também que requerem de nós novas atitudes. Então, esses desafios da sociedade atual, nós temos que ter esse cuidado de não tentar olhar com as lentes do passado e achar que está tudo bem. Uma outra expressão que eu ouço muito também, para falar dessas gerações mais novas que estão aí passando por essas questões, é a geração fraca. Então, de novo, minimizando, negando, desqualificando um sofrimento que é real. Então, primeira parte, a importância de nós entendermos que não é mimimi, que existe sim um sofrimento real, existe uma dinâmica muito disfuncional nessas relações e o ambiente da escola, que é o ambiente que os jovens e as crianças passam a maior parte do tempo, tem vivenciado isso. E a pergunta que eu fiz aqui, né, é uma pergunta para que nós nos façamos: caberão nesses novos cenários, nesses novos desafios, as nossas velhas fórmulas de educação, de enfrentamento? Eu fiquei assim arrasada numa conversa que aconteceu há um tempo atrás, em que uma mãe chegou para mim, uma mãe do meu círculo próximo, mais triste ainda. Eu conversei, espero que eu tenha conseguido levar um pouco de contribuição nesse sentido, mas em que ela falou que o filho estava sofrendo bullying na escola, tinha um menino, aquela coisa do valentão, e o menino estava vindo chateado para casa, e aí ela falou assim para ele: pois você experimente, se você apanhar na escola, você vai chegar em casa e vai apanhar de novo. Então, sabe assim, coração partido, era o meu coração partido naquele momento. Porque, assim, qual é o acolhimento que essa criança encontra? E aí, como é que a doutrina espírita, de novo, né, pode nos ajudar a olhar isso, olhar até essa situação talvez esse adulto no passado tenha passado por isso e tenha se virado e tenha dado conta e não tenha ficado com nenhum impacto na sua emoção. Mas não dá para a gente transferir isso para um ser e um espírito diferente e que está hoje nesse contexto encarnado. E aí a ótica espírita vai nos ajudar muito a entender o problema, que é essa segunda parte aqui da nossa conversa. Vamos então beber dessa fonte, né, que Kardec
tão competentemente organizou todas essas informações e buscou e perguntou junto aos espíritos. E aí eu resumi aqui, dentro da ótica espírita, o que que vamos olhar, né? Assim, o que que vamos puxar aqui para poder entender essa questão? O primeiro que nós somos espíritos imortais. Então, se nós somos espíritos imortais, nós já vivemos muitas experiências diferentes. Então, isso é fundamental. E isso rende tanta conversa de tantas questões que nós vivemos hoje na atualidade, de preconceito, de dificuldade de conversar e conviver. Mas vamos caminhar no nosso termo aqui, senão eu me empolgo. Herdeiros de nós mesmos, ou seja, nós vivemos experiências e nós vamos ver aqui o que que isso traz também de questão aqui, de consequência para essa encarnação. Em jornada de aprendizado, ou seja, né, a reencarnação nos ajudando a aprender a cada encarnação que a gente busque aprender e superar algumas questões, e também em constante intercâmbio com encarnados e desencarnados pelos fios do sentimento e do pensamento. Então, essa parte, ela muitas vezes nós mesmos que somos espíritas de carteirinha, como dizem, nós esquecemos disso. Nós estamos sempre trocando. E isso também é bem importante aqui para a nossa conversa. Então, dentro desses múltiplos fatores que abarcam passado e presente, dentro dessa ideia de que somos espíritos imortais e herdeiros de nós mesmos, nós trazemos fragilidades e também forças herdadas. Então, de novo, nessa historinha que eu contei dessa pessoa que falou do filho, se aparecer aqui vai em casa e apanhou na escola, vai apanhar de novo. Comparando como que enfrentou o problema lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, e como que o filho deveria enfrentar agora. Mas quem é esse filho? Quem é esse espírito reencarnado que está ali lidando com essa situação? O quanto de bagagem ele tem para poder lidar com essas dificuldades? Então, essa é uma pergunta que, quando nós colocamos a ótica espírita para nos ajudar, essa luz, esse novo foco de luz da ótica espírita, coloca a gente para pensar. Eu não posso comparar, eu não posso julgar esse ser, de como é que ele lida com essas questões, sem ver que ele é um espírito com a sua própria bagagem de experiências, de emoções e do que ele viveu, que a gente não sabe. E ainda bem que a gente não sabe. Então, o Manuel Filomeno de Miranda Espírito, na psicografia do Divaldo, ele tem vários livros muito bons, e veja, olha, transtornos psiquiátricos e obsessivos. Esse livro é muito bom, como acho que todos do Manuel Filomeno de Miranda, mas ele vai trazendo vários casos e vai conectando com a doutrina. E aí, veja, psiquiátrico, a gente está falando da área médica, né? Então é interessante essa conversa entre a ciência e o espiritismo. E ele vai trazer justamente essa ideia, né? Ele falando que o ser em si mesmo, o espírito, traz os fatores predisponentes e preponderantes para as enfermidades. Lembrando que nós falamos no começo que a ansiedade, dependendo da sua dinâmica, da sua intensidade, ela vai ser caracterizada não mais como uma questão natural do ser humano, mas como realmente uma enfermidade, e aí o médico vai saber avaliar esse enquadramento, né? Então, existe essa classificação. Então, o que que o Manuel Filomeno de Miranda fala aqui? Não apenas as de natureza psicótica, em razão dos conflitos e desajustes que se permitiu em experiências anteriores, experiências transatas. Estou falando dessa herança. Tem um outro lado dessa herança que é muito importante e que muitas vezes nós também minimizamos, ou mesmo sendo espíritas, ou a gente se desconecta, a gente acha que uma criança, um jovenzinho, não vai ter essa questão das obsessões. Então, conexões e obsessões com o vínculo passado. E temos uma farta literatura mostrando, relatando casos de obsessões e infância. Livros, inclusive, eu vou apontar um aqui mais à frente. Então, aqui no outro livro, ele fala, o Manuel Floriano de Miranda, também espírito, falando assim, como é que é essa conexão? Isso é importante. As vítimas espoliadas, que a morte não consumiu e nem lhes tirou a individualidade, ou seja, eu tive alguma questão, alguma dinâmica muito ruim, alguma coisa aí que não deu certo numa outra existência, e essa vítima, essa pessoa que de alguma forma, estou colocando no meu exemplo, né, mas eu prejudiquei, ela tá ali, ela guarda a sua individualidade. E quando ela identifica aquele que agora está encarnado, pela afinidade vibratória,
ela vai, ou que pode ser aí uma irradiação do ódio, do ressentimento, de ira, da vingança, ou seja, todos esses caldeirão de emoções aí que nos circunda, que nos define muitas vezes, ela vai produzir uma inarmonia vibratória, ou seja, ela vai se conectar, ela identificou aquele algoz do passado na perspectiva dela, né, desse espírito, dessa entidade, e vai. Essa conexão gera perturbação dos sistemas nervosos central e endocrínico, abrindo espaço para a consumação dos funestos planos de vindita, de vingança. Então, aqui, por que que eu destaquei em amarelo e fiz questão de trazer esse trecho? Porque aqui entra a questão física, fisiológica. E muitas vezes, nos processos psiquiátricos, né, que estão nessa esfera da emoção, já num contexto de ansiedade, que é o nosso tema aqui, nós temos pessoas que resistem muito à abordagem médica. Então, a gente entender que mesmo o conhecimento espírita, e tem várias outras obras que trazem isso, inclusive obras mais recentes da Associação Médico Espírita, que já traz essa proposta de conectar ciência e espiritualidade, então usa essa junta médicos para conectar com os conhecimentos espíritas. Então, só para dizer para a gente que não é coisa do Manuel Filomeno de Miranda só, está bem já expandido isso, cada vez mais se estuda isso, mas mostrando a importância de não negligenciarmos numa abordagem de um jovem, de uma criança, de um adulto que seja, com transtornos de ansiedade, de se levar para uma abordagem médica e psicológica, tá? Então veja que tem essa conexão espiritual causa efeito no corpo físico. Aqui, o livro da Sueli Caldas Schubert, que ela dedicou, assim, muito respeitada no meio espírita, falando de mediunidade e obsessão em crianças. Então, ela traz casos, ela traz uma revisão da literatura espírita. É muito útil para que a gente possa conhecer, né? E o conhecimento liberta, o conhecimento clareia o nosso entendimento das questões e pode ser que a ansiedade não tenha nada a ver com nenhum processo obsessivo, ótimo. Mas a gente conhecendo, a gente já vai tirando isso da lista de possibilidades, né? Então, o que que ela explica aqui, a Sueli, num episódio de obsessão com crianças, ou com jovens, né? Mas olha o que é que ela está falando. A ação dessas entidades inferiores, no caso um espírito que está ali obsidiando, né, se mostra de diferentes maneiras, desde as perturbações do sono, causando pesadelos, então aquela criança que acorda no meio da noite gritando, com recorrentes, né, com terror noturno, e ela fala aqui, né, que infundem o terror noturno, tanto quanto provocando inquietação, irritação, medo, agressividade, mudança de comportamento. Quantas vezes nós percebemos aquela criança que era uma criança que tinha um comportamento determinado, que vai mudando demais. E assim, é isso, é a gente prestar atenção e considerar todas as hipóteses. Então, para a gente ficar de olho, porque tem esses efeitos aqui no caso de processo obsessivo. Então, aqui também, de novo, né, perturbações de aprendizado, e suscitando até ideias terríveis de maldade e de suicídio. Então, de novo, aqui a contribuição da ótica espírita dentro dessa visão do indivíduo, para que a gente depois possa falar do coletivo também. Sabendo que também o Espiritismo nos diz que nós não estamos situados numa família de uma forma ao acaso, uma forma casual, mas que existe um planejamento reencarnatório, um grupo familiar, e que esse grupo familiar ali vai nos trazer uma possibilidade de aprender. Então, muitas vezes nós podemos ser aquele filho que está ali na nossa família, ele pode ser um amigo de outras vidas, e que bom poder acolhê-lo se ele está passando por um processo de ansiedade e que esse espírito está ali e a gente poder ter mais essa conexão, essa contribuição para esse espírito que ali está encarnado e a gente não lembra, mas ele pode ser um grande amigo. Ele pode ser também um desafeto e algumas vezes a dinâmica familiar já pode ser um pouco afetada por alguma inquietação, alguma dinâmica ali de interação que no fundo a gente não lembra, mas ela está trazendo ali uma relação do passado difícil. Então, isso também pode estar aí nesse mosaico de questões por trás de um possível transtorno de ansiedade. Ou também um aprendiz, alguém que veio nessa família que a gente concordou antes e falou, vou ajudar esse espírito. Isso também para nós como espíritos encarnados, aí os pais
também é algo que vai nos ajudar, vai nos felicitar por poder contribuir com o Espírito. Então, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem bem claro essa questão da missão dos pais e de por que receber esse espírito na nossa família. Mas a gente lembrar, porque a Joana fala lá atrás, eu trouxe aquele trecho, né? Olha, o ansioso perturba-se e perturba. Não é fácil, não é fácil muitas vezes conviver com esse problema. Imagina uma criança que está ali com várias questões, que não dorme direito, que toda a família fica ali agitada em torno daquela problemática, mas nós aí precisamos nos lembrar de que nós estamos é, vinculados a esse espírito de alguma forma, né, por algum motivo. Outro ponto que eu trouxe ali nessa questão da ótica espírita, lá, quando a gente fala do que a doutrina nos traz, dessa questão da sintonia, né, das ondas do sentimento e do pensamento que nos coloca em intercâmbio com encarnados e desencarnados. E aí, lembrar que, quando a gente fala assim, olha, nós somos espíritos imortais. Só que muita gente, mesmo sabendo um pouco de espiritismo e tal, esquece que nós estamos o tempo todo juntos e misturados, para usar aí uma expressão mais popular. Juntos e misturados. E isso faz diferença. Então, de novo aqui, Manuel Filomeno de Miranda, num outro livro, falando, ele acho que trouxe porque ele fala de uma maneira bem bacana, né? Há permanente intercâmbio psíquico entre os seres humanos e os espíritos. Então, tudo junto e misturado. Estamos junto e misturado. Por mais inquietantes que esse entendimento, essa informação possa ser. Mas a gente não está assim, sujeito. Nós temos aí formas de escolher, né, de alguma forma, criar sintonias positivas. Então, é entender que existe para que a gente, entendendo que exista, possa gerenciar isso. E é possível. Então ele fala, né, que esse intercâmbio, cada qual, seres humanos e os espíritos, porém sintonizando na faixa correspondente às aspirações cultivadas e aos sentimentos mantidos. Então, o que que vai determinar essa sintonia? O que a gente pensa e o que a gente sente. Então aí entra o painel de controle. E Kardec, os espíritos já tinham falado a Kardec, só para a gente ter Kardec aqui, né, bem claro que não é nada de novo, né? Mas Kardec já na questão 459, Livro dos Espíritos, os espíritos dizendo: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, com bastante frequência são eles que vos dirigem. E aí, entendendo todos esses fenômenos de sintonia, vamos começar a olhar, né? Então, assim, na pessoa, no indivíduo, nós temos todas essas bagagens. Olha quanta pecinha nesse mosaico, nesse quebra-cabeça, que pode ajudar a gente a entender. Tem algum desafeto do passado, pode ser alguma questão própria mesmo daquele núcleo reencarnatório que de alguma forma já deixa ali um gatilhozinho para um desequilíbrio, enfim, tudo isso que a gente viu. E aí, no coletivo, entendendo a questão da sintonia, entendendo a questão dessa troca permanente, olha o que o Kardec, na Revista Espírita, e ele traz isso também em obras póstumas, tem Fotografia do Pensamento, vai trazer esse conhecimento também, mas aqui ele falando da atmosfera espiritual. De novo falando, né, como a gente viu o Manuel Flamengo de Miranda, falando do sentimento e pensamento. Quem quer que alimente pensamentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, animosidade, cupidez, falsidade, é, hipocrisia, maledicência, malevolência, em uma palavra, pensamentos provenientes das paixões mais, espalha, olha isso, espalha ao seu redor eflúvios fluídicos malsãos, que reagem sobre os que estejam à sua volta. Então, toda essa nossa convivência em comunidade, enfim, nos nossos ambientes, e aqui no caso os jovens e as crianças, como eu falei, muito no ambiente da escola, e também no da internet, porque também é um grande ambiente, muito mais amplo até do que a escola, nós estamos aí nessa atmosfera daquelas pessoas com quem a gente convive. Então, eu trouxe aqui algumas questões que a gente vai vendo aí nessas pesquisas sobre o ambiente da escola, né? Então, aqui uma imagem que mostra o racismo, que vê que crianças pequenas, mas nós temos esses vários casos. No Rio de Janeiro teve recentemente uma menina de creche, que a mãe começou a perceber que ela não queria mais que soltasse o cabelo, que queria o cabelo preso, e aí a mãe foi investigando e ela disse: não, porque as meninas não brincam comigo. Ela era negra,
porque elas dizem que o meu cabelo é feio e elas não querem brincar comigo e eu fico sozinha no recreio. Então, isso era uma criança de 4 anos de idade. Então, esse ambiente em que não só uma criança faz uma prática ali, né, uma interação racista com outra criança, mas que existe todo um grupo, imagina essa irradiação, além do fato em si, claro, mas só para a gente falar de que isso vai ganhando uma capilaridade, vai se espalhando. Aqui essa outra imagem, para falar, aqui está acontecendo o quê? Né? Uma intimidação, é um bullying, é uma situação de bullying, e aquela imagem, por que que eu escolhi? O pessoal filmando, tirando foto. Então, para nós entendermos nesse contexto e remetendo à questão do não é mimimi, o bullying no passado deixava traumas, sim, quando nós olhamos certas redes sociais aqui de psicólogos, de educadores parentais, os depoimentos das mães para casos de bullying falando da sua própria história, ou pais falando de sua própria história que sofreram bullying no passado. Então, dizendo que tem traumas até hoje por causa do bullying. Mas hoje, além do trauma em si, do bullying, da rejeição, da humilhação, essa humilhação ela é colocada no mundo, na internet. Então, no grupo da escola, e aquilo transcende muitas vezes o grupo da escola e caminha para, enfim, né, fica no mundo. Ainda falando do coletivo, aqui essa imagem de uma jovem com as redes sociais e aí as curtidas, os likes, os comentários, todo esse universo que é também um ambiente coletivo e que a gente, mesmo adulto, a gente ter consciência de que nós estamos numa grande praça gigante. Muitos educadores falam disso. Ah, você deixa seu filho na praça sozinho? Não deixa, então, mas você deixa na internet. Mas assim, todos nós, quando consumimos um conteúdo, quando lemos os comentários, quando assistimos uma notícia, nós estamos aí imersos nessa grande praça, nessa aldeia global, como muitos dizem, na internet. Então, tudo isso alcança os jovens e vai influenciando o seu psiquismo. Não só pelo lado da psicologia, naturalmente, mas também pelo lado, como a gente viu ali atrás, dessas irradiações e dessas conexões espirituais que acontecem e que aqui a gente não vai ter só encarnado, a gente vai ter desencarnados também conectados aos temas que os interessam. Aqui essa outra imagem para mostrar a questão do jovem, né? Zero likes, zero comentários, e como isso hoje é uma questão importante para eles. Então, aquela validação de ter amigos, que é natural, que todos nós precisamos, e principalmente as crianças e os jovens têm, hoje ela fica muito mais explícita por conta desses desenvolvimentos aí da tecnologia, das redes sociais, e que é como se ficasse estampado, como não fica estampado para o mundo, que ele não tem amigos, que ninguém se interessa por ele. Então, essa é a leitura que se faz. O ambiente familiar, que também é coletivo, que família, como é que é essa dinâmica familiar, como é que isso interfere no psiquismo desse jovem, e a gente sabe disso, isso é algo que já é fruto dos estudos da psicologia e tudo, mas num ambiente em que haja brigas constantes, discussões e uma dinâmica disfuncional, esse psiquismo do ambiente também vai afetar esse jovem, então vai se somando, são camadas aí que podem vir a se somar e ajudar a entender esse fenômeno, essa questão da ansiedade que o jovem está experimentando. E aqui, essa foto que mostra assim uma solidão. Falar de solidão é fundamental e eu trouxe aqui também, eu fiquei me espremendo para conseguir fazer caber aqui na nossa conversa, porque ela hoje é uma questão real e que tem muito a ver com o fenômeno da ansiedade estar tão generalizada. Aqui, juntando tudo isso que nós falamos aqui, das redes sociais, do bullying, essa série Adolescência, que foi muito comentada, ainda bem, foi muito comentada no primeiro semestre, se não me engano, desse ano, e que todo mundo precisa ver, realmente, né? Porque ela é um crime que acontece na escola, tem aí um adolescente, esse da foto, que está envolvido, e ela trata de muitas dessas questões, e trata de uma maneira, visualmente, né, a arte, a dramaticidade nos toca muito fundo. Então, vai ter esse menino que é o acusado do assassinato da menina, do colega de escola, um menino que sofria bullying, não só ele, mas existiam vários, a série mostra casos de bullying, sofria bullying pelas redes sociais, ele era desqualificado pelas redes sociais, então trazendo também esse fenômeno das redes sociais. Era um menino com uma baixa autoestima, e aí tem umas cenas em que ele está
detido e a psicóloga que é encarregada de fazer o laudo dele para o julgamento tem um diálogo assim, tocante. Eu não gosto nem de falar porque eu já fico emocionada. E que ele fala assim, né? Mas eu sou feio, você me acha feio? E você vai vendo quanto que essa questão, que ainda não tinha ficado clara na série, nos capítulos anteriores, fica clara ali, né? O quanto que ele se acha um nada, quanto que ele se acha feio. Então, como que essa questão da baixa autoestima, que também está ligada com essas outras coisas que aconteceram com ele, vão explicar. Tem uma questão de raiva das mulheres, que é um tema que tem sido muito debatido, né? Red Pills e alguns sites e algumas contas que ficam propagando esse ódio às mulheres. Isso também aparece lá, é uma questão da atualidade. Agora, tem uma questão que, na época, poucos debates tocaram, que é a solidão desse menino. Então, a série, até, se a gente olhar, eu convido mesmo quem já olhou para olhar de novo, para assistir de novo, com esse olhar, né? É a solidão. Então, assim, é uma solidão muito grande que ele vivia, né? E essa questão da solidão não é só aquela situação ali da série, não é só o caso para que a gente, né, um drama, né, uma questão ali para chamar atenção, mas é fato real. E aí eu trouxe essa notícia aqui, essa conversa de um jornal da Universidade de São Paulo. Então, estamos falando de uma universidade, né? Então não é nada sensacionalista. Eles aí vão citar nessa matéria que eu não trouxe inteira, óbvio, mas vão citar várias pesquisas, vários dados, falando da solidão entre jovens. Eles chamam de epidemia emocional, que é muito, por isso que ele fala em plena era digital, que parece meio contraditório. Estamos conectados como nunca e estamos sozinhos como nunca. Então, eles falam aqui, né, que conectados o tempo todo, mas cada vez mais sozinhos, os especialistas analisam como a hiperconexão afeta os vínculos afetivos entre os jovens usuários das telas. E aí traz o dado da Organização Mundial de Saúde falando também dos adultos, que uma em cada 6 pessoas no mundo sofre com solidão. É um número muito grande. É um número muito grande. E existem outras notícias aí que falam da solidão entre adultos. Eu até fiz uma reunião pública lá na terça-feira em que a gente falou bastante desse tema, eu trouxe esses dados. Mas aqui o que chama atenção, que é o nosso recorte, é dos jovens. E aí ele fala que entre os mais afetados estão os jovens de 13 a 29 anos, dos quais 17 a 21% se sentem solitários com frequência. E outra pesquisa que eu não trouxe aqui, mas que é de um estudo de Harvard, em conexão com uma outra universidade estrangeira, falando dos jovens sentirem que eles não, assim, eles não têm valor para ninguém. Eu não vou lembrar exatamente da expressão, mas era essa a ideia, né? Falava da solidão também. Então, aqui ainda é um trecho dessa análise lá do jornal da USP, né, desse periódico, falando, né, que estamos numa era em que tudo acontece rápido, as conexões são instantâneas, mas efêmeras, falta profundidade nos vínculos. Essa superficialidade, então estamos conectados, mas não tem profundidade, não tem intimidade. Segundo a especialista, gera efeitos colaterais. Nas redes sociais, as pessoas acabam se comparando o tempo todo. E aí, olha a questão da autoestima aqui aparecendo. Isso favorece a inferiorização, principalmente entre os jovens. E as meninas aqui também sofrem muito. Os meninos também, mas as meninas muito, até por uma questão cultural da mulher e tudo. E eles estão numa fase de construção de autoestima, então é um momento normal da insegurança, daquele fluxo de hormônios, de toda aquela questão biológica que a gente conhece, da puberdade, que já é uma questão, sempre foi, e aí com essa dinâmica aqui da comparação das redes sociais só vira né, pólvora no fogo. A busca incessante por likes, validação e filtros estéticos também contribui para sentimentos de inadequação e isolamento. E aí eles vão buscar nos jogos, né, nas redes, essa é uma fuga, de certa forma. É claro que tem também uma conexão social que acontece, que é natural, porque é a nossa dinâmica social atual, mas muitas vezes, quando passa daquele limite da interação com os amigos, é também uma fuga aí para essas opções. E aí, o problema são os conteúdos. Eu botei esse Life is Strange aqui. é,
Porque, por exemplo, é um jogo em que tem um grau de realidade muito grande, e não só isso, é um jogo que tem muito situação de suicídio. Então, eu tive acesso a essa informação por uma pessoa próxima, um jovem próximo também, que estava falando muito de morrer, aí falava de uma forma banal, não era falar como uma ideação suicida, mas banalizando. E aí, bom, conversa daqui, conversa dali, eu fui, cheguei nessa história desse jogo. Inclusive, existem análises desse jogo estrangeiras falando de, enfim, o quanto que jogar, e ele vai simulando a vida real, e a pessoa que joga vai decidir se aquela pessoa se mata, se não se mata, se vive, se não vive, mas situações assim bem pesadas que eu, como adulta, por exemplo, não teria a menor condição de me envolver, de achar que é entretenimento. Então, só para a gente ir entendendo aí o tanto de elemento que está nessa história. Bom, eu vou pular essa questão aqui, mas só para deixar essa referência aqui do Minha Mente, Meu Mundo, em que ele vai falar justamente disso. Mas se a gente entendeu, né, essa sintonia que existe entre os planos, essa interpenetração entre o plano encarnado e desencarnado, então nós estamos aí o tempo inteiro com esses, dependendo do que a gente consome de é, jogos, de notícias, de o que for, né? Aqui das plataformas, das interações que se faz, tudo é escolha. E dos sentimentos e dos pensamentos que isso vai gerar, a gente vai ter uma sintonia e vai ter uma companhia espiritual ou um conjunto de companheiros espirituais que vão amplificar uma situação talvez de desarmonia, de um desequilíbrio emocional, que, como nós vimos aí, tem vários elementos concorrendo para a insegurança, para a inquietude, para o medo de ser alvo do bullying, o medo de ser alvo da exposição, o medo que é até natural, né? Num contexto desse que a gente está vendo aqui com esses elementos. Então, aqui, esses três livros, Infância e Mediunidade, do Rafael de Figueiredo, o que que eles falam, né? Esses dois primeiros, um que é do Adeilson, onde existe esperança, e infância e mediunidade, eles trazem muita informação sobre essa interpenetração desses mundos espiritual e encarnado. Tô de olho em você, Renatinha, tô vendo aqui a hora. Dessa interpenetração entre os encarnados e desencarnados no ambiente escolar. Então vão falar, e eu quando li a primeira vez essa Infância e Mediunidade, tem alguns anos, eu fiquei assim impactada. Por mais que eu já conhecesse essa interpenetração, mas ele vai descrever vários fenômenos ali, vários assédios mesmo, né? Então, essa coisa de tudo junto e misturado, que os espíritos estão em toda parte, eles também estão no ambiente escolar. Por que não? A gente aqui às vezes se desconecta disso. A gente acha, ah, essas criancinhas são tão lindas, ali só tem criancinhas. Tem espíritos também. Então, isso vai ajudar. E ele fala de casos, inclusive, de crianças com questões de TDAH, com diagnóstico TDAH, e ele vai trazer vários casos e mostrando essa dinâmica ali de interação desses espíritos desse ambiente escolar. Então, se a gente pensar em muitos casos, assim, nos Estados Unidos é bem comum isso acontecer, infelizmente, de casos de jovens que sofreram bullying e depois voltam para matar, para atirar e fazem aqueles tiroteios nas escolas. Por que que um espírito não pode também ter uma conexão, um desencarnado ter uma conexão com aquele ambiente escolar? Então, assim, são livros assim bem interessantes para a gente entender mais isso. O Game Over aqui do Adeilson Salles, pelo mesmo espírito Luiz Sérgio, vai falar de influências espirituais nos jovens e crianças, tanto no universo do game, quanto simplesmente navegando na internet, também muito elucidativo. E aí, essa imagem aqui, né, desse monte de é meio para traduzir tudo isso que eu trouxe, né? É tecnologia, é o ambiente, é julgamento, essa sobrecarga de estímulos sobre o jovem, e ele não tendo repertório emocional para lidar com tudo isso. E o que que nós podemos fazer, né? Já endereçando aqui para a gente ver o que que a gente pode fazer, porque não adianta a gente saber disso tudo e se sentir um pouco de mãos atadas. Então, nós, dentro da ótica espírita, que tem um repertório que nos ajuda muito e que talvez muitas vezes a gente não utilize plenamente. O Evangelho no Lar, então, criando essa proteção fluídica, vimos aqui que sentimento e pensamento geram toda uma atmosfera fluídica.
Então vamos lá, quem quiser ver Kardec, capítulo 14, vai falar dos pensamentos, vai falar desses fluidos. Mas enfim, então o evangelho no lar, fazendo a prece, fazendo a leitura, trazendo essa atmosfera fluídica. O passe na casa espírita, que é uma imagem, esse passe é assistido, né? Ele está ali, na verdade, assistido não, ele é dirigido pelos amigos espirituais, que é uma transfusão de energias e ajuda muito no equilíbrio de todos nós, e principalmente para quem está tendo esses processos de ansiedade, que tem a sua energia muito perturbada. Então, ali o passe ajuda muito. O atendimento fraterno, que é aí essa conversa e que muitas vezes pode ajudar a perceber se um atendimento mais próximo, um passe na reunião que a gente tem um passe lá que tem a ver com a questão de uma possível obsessão. É claro que nunca se faz um diagnóstico, mas é mais uma camada de atendimento que se pode fazer e também desabafar e receber ali uma instrução, uma orientação. A própria evangelização, ter que evangelizar um ato de amor. E essa criança está nesses ambientes tão conturbados, né, e a gente pode trazê-la para uma vez por semana para um ambiente com os fluidos harmonizados, em que isso também vai ajudá-la a se equilibrar e a se fortalecer para lidar com o mundo, com a vida. E sempre, é bom falar, eu falei lá atrás, mas aqui, associado ao tratamento médico e psicológico. E aí, além dessa ótica espírita pura que eu falei aqui, né, a gente lembrar de Jesus que, na questão 625, os espíritos perguntam, né, respondem a Kardec, que ele é o nosso modelo de conduta. Então, a gente, como pai, como mãe, como tio, como avó, como avô, enfim, a gente se espelhar na conduta de Jesus, e aí o livro Boa Nova, por exemplo, e os livros de Amélia Rodrigues, eu trouxe um aqui, mas ela tem vários, eles trazem esse cotidiano do Cristo. E aí, quando a gente vai lendo, a gente vai entendendo, para além daquela história que nos contaram apenas da crucificação, da ressurreição, mas como é que era o Cristo no cotidiano, o grande pedagogo que ele era. Então, nos inspirarmos nisso para que a gente possa se relacionar, né, com esse farol, com essa divisa, né? Qual que é essa forma que Jesus se relacionava, como é que ele lidava com o sofrimento, como é que ele lidava com o erro. Então, na educação das nossas crianças, muitas vezes nós acabamos sendo mais um fator de ansiedade, dependendo da forma que a gente lidar com isso, porque a gente pode usar aquela nossa forma que a gente recebeu lá atrás. E o mundo hoje é diferente, e esse espírito hoje é diferente, ele veio num outro contexto, ele precisa de uma outra abordagem. Então, Jesus com diálogo, com ternura, com acolhimento, com bondade, com compreensão, né? Sem condenação, sem julgamento, amor incondicional. Então, mas se você fizer isso, então eu vou gostar de você. Não, né? Isso é um amor condicional. Então, Jesus com seu amor incondicional, que ele promovia, ele orientava e ele esclarecia o ser humano. Então, eu super recomendo aquelas leituras para a gente poder ir assim internalizando dessa forma. E Jesus ouvia, né? E aí, eu já terminando aqui, né, a gente lembrar dessa escuta. Nós temos muito pouca escuta com qualquer um, né? Mas principalmente com esses jovens e essas crianças, nessa confusão que eles estão aí mergulhados, de muito estímulo, muita confusão, na escuta. Então, essa fase do Rubem Alves, né, é na escuta que o amor começa e é na ausência de escuta que ele termina. Então, escuta e presença, convívio e amor. Que a gente possa, então, conviver com essas crianças, né? Com esses jovens, na natureza, fazendo coisas juntos, fazendo as refeições juntos. E aí lembrando que a gente vai construindo nessa convivência cada vez mais esses vínculos e dando a segurança que eles precisam de se sentirem incondicionalmente amados e que eles têm alguém que os acolha, que os ama e que está lá, seja em que situação for. Então, que a gente possa lembrar de Jesus, que a gente possa aprender com ele e que possamos estar atentos, escutando, convivendo, abraçando e acolhendo nossos jovens e crianças, e com isso a gente vai conseguir lidar melhor com todos esses fenômenos atuais. Muito obrigada.